Boa noite, está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós, aqui da CNT, acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o nosso objetivo, esse é o propósito aqui do Jogo do Poder, que tem o prazer de receber mais uma vez o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves. Boa noite, prefeito. Boa noite, Ricardo. É um prazer estar com você aqui, com os seus telespectadores e também com o Marcelo Macedo Soares. É um prazer recebê-lo aqui. Para participar da entrevista, eu trouxe também o jornalista Marcelo Macedo Soares, do jornal A Tribuna de Niterói. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Ricardo. Boa noite, prefeito. É um prazer estar participando novamente aqui do programa com vocês. Prefeito Rodrigo Neves, estamos chegando ao final de 2020. E esse é um tempo de balanço, é um tempo de reflexão, é um tempo de pararmos para pensar no que fizemos. E qual é o balanço que o senhor faz do ano de 2020? 2019, estamos chegando em 2020, de 2019, sobre a administração, sobre a sua vida, sobre as coisas que aconteceram, boas e ruins. Que tipo de balanço e aprendizado o senhor vai tirar do ano de 2019? Olha, Ricardo, primeiro eu realmente acredito que todas as experiências que a gente passa na vida, né, seja na vida pessoal, na vida profissional, são experiências que a gente tem que sempre tirar algum proveito, amadurecer, evoluir como ser humano, como pessoa. E eu acredito que esse final de 19 é um final muito bom para Niterói, porque Niterói hoje é uma cidade que tem uma situação diferenciada em relação às outras cidades do estado do Rio de Janeiro. Nós assumimos em Niterói em 2013 num contexto de muitos problemas, de muitos desafios. A cidade tinha vivido a tragédia do Bumba em 2010 e a situação de Niterói em 2013 contrastava com a situação do Rio de Janeiro. Então nós tínhamos uma situação de dívidas, né, salários atrasados, serviços públicos muito fragilizados, e o Rio de Janeiro pujante com a Copa, com a Olimpíada. Eu acredito que nós atravessamos esses anos, fizemos o nosso dever de casa, com muita seriedade, com muita dedicação, com planejamento. Então, Niterói hoje tem uma perspectiva muito positiva, porque realizou investimentos em educação, saúde, segurança, mobilidade, e a despeito dos avanços que a gente ainda precisa fazer, hoje Niterói tem uma situação muito positiva face ao contexto metropolitano problemático do Rio. O senhor está chegando ao final do seu segundo mandato, portanto, o último mandato desse momento. Que tipo de síntese o senhor faz desse tempo que o senhor ficou à frente da prefeitura? Se o senhor tiver, digamos que o senhor vá definir para a história a sua passagem pela prefeitura de Niterói, qual foi o seu legado? Em que área o senhor acha que o senhor contribuiu mais? Óbvio que vai dizer que a administração foi muito boa em todos os campos e tal, mas eu quero a síntese. Que tipo de síntese o senhor faz do seu governo? Olha, Ricardo, Niterói ficou 40 anos sem receber uma obra de infraestrutura, de mobilidade. Nesse período, a cidade dobrou a população e aumentou em 15 vezes o número de veículos. A última grande obra da cidade foi o túnel ligando São Francisco a Icaraí, na Zona Sul. Nós fizemos desses 5 anos um volume de investimentos para a mobilidade que a cidade nunca tinha tido, como o túnel ligando a Zona Sul à região oceânica, as ciclovias, alargamento de avenidas. Perfeito. E agora fizemos o plano de mobilidade para os próximos 10 anos. Também na área da educação, eu tenho orgulho como sociólogo de ter sido o prefeito que mais construiu escolas na história de Niterói. Em 5 anos, nós construímos mais escolas do que os últimos 25 anos e colocamos todas as nossas crianças na escola em Niterói. É a única cidade da região metropolitana que colocou todas as suas crianças na escola. Na área da saúde, nós pegamos o médico de família com 50% de cobertura. Nós estamos chegando agora a 100% de cobertura, toda a população público-alvo do médico de família, atendido pelo médico de família, porque nós triplicamos o investimento em saúde. Na segurança, desenvolvemos um plano de prevenção à violência. E Niterói hoje tem os melhores índices de redução da criminalidade na região metropolitana do Rio. Portanto, eu diria para você que
é uma síntese positiva, porque se em 2013 Niterói estava numa trajetória decadente e o Rio de Janeiro, a cidade do Rio, numa trajetória pujante, eu diria que hoje o quadro se inverteu e Niterói voltou a ser a melhor cidade para viver no Rio de Janeiro. Só uma perguntinha antes de passar para o Marcelo. O senhor não reconhece que o senhor foi, em certa medida, bafejado pela sorte, já que nós tivemos uma arrecadação, quer dizer, fantástica de royalties nos últimos anos, ou seja, a sua arrecadação cresceu significativamente nos últimos anos, que não, o que favoreceu a solução dos seus problemas? Ricardo, claro que não. Nós, no primeiro mandato, não tínhamos royalties, porque eles começaram, não tínhamos royalties no volume que passamos a receber em 2018. Portanto, as conquistas que nós tivemos, sobretudo nos 6 primeiros anos, foram resultados da gestão, onde nós investimos muito em modernização, em profissionalização da administração pública, em transparência, em parcerias público-privadas, ou seja, fizemos um dever de casa que pouca gente fez no Brasil e colhemos os resultados. Não é à toa que eu fui o único prefeito reeleito na região metropolitana em 2016. Evidentemente, com o advento dos royalties do petróleo, do pré-sal em 2018, nós tomamos a medida correta, que é a poupança dos royalties, uma medida inédita no Brasil, que a lógica muitas vezes é gastar o que não tem, e no caso de Niterói, além de zerar a dívida líquida da prefeitura, eu tomei uma decisão de poupar até 2020, até dezembro de 2020, 300 milhões de reais que eu poderia gastar no curto prazo. Prefeito, aproveitando esse gancho dessa poupança dos royalties, preocupação com o futuro, o senhor foi além, o senhor lançou agora um plano, né, de metas até 2030. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre as prioridades, como que se estabeleceram essas metas e essa preocupação de garantir essas coisas positivas para a cidade a esse longo prazo, que não é comum, né? Olha, Marcelo, eu acredito que essa é a grande mudança que a sociedade espera dos dirigentes públicos. Primeiro, ter um estilo, né, ter um papel de empreendedor no setor público. Não dá mais para os prefeitos, governadores, terem uma atitude acomodada diante dos problemas. Então, tem que ter uma postura empreendedora. E, do outro lado, pensar para além da eleição, pensar nas próximas gerações. Então, se em 2013 Niterói estava quebrada, sem projeto de curto prazo, quanto mais de médio e longo prazo, e com seu orgulho ferido em função daquela tragédia de 2010 do Bumba, eu diria para você hoje que a cidade resgatou seu orgulho, porque voltou a ser a melhor cidade para viver e ser feliz no Rio de Janeiro. Nós zeramos a dívida da prefeitura, organizamos as contas públicas e hoje Niterói tem um fundo de investimento que poucas cidades no Brasil têm. Nós recuperamos o orgulho do niteroense e, ao mesmo tempo, como você muito bem mencionou, temos um projeto de médio e longo prazo até 2033, que é o plano estratégico Niterói que queremos. Então, se eu olhava para meus filhos em 2013, sem a convicção de que a gente ia superar no médio prazo aquela crise, né, dramática que nós vivíamos em 2013, hoje eu olho para minha netinha de 6 meses que eu ganhei, que Deus me abençoou, a Manuela, com a certeza e a convicção, Ricardo, que Niterói, além de voltar a ser a melhor cidade para viver e ser feliz, tem uma perspectiva assegurada nos próximos anos, mantida essa trajetória de uma gestão responsável, de um plano estratégico que não é de um partido político, não é nem do prefeito Rodrigo, é um plano estratégico da sociedade de Niterói para enfrentar os seus maiores desafios, sobretudo na área de segurança, saúde, Prefeito, mobilidade e educação. Prefeito, há cerca de 20 dias eu fui a Niterói, fui no evento na sala Nelson Pereira dos Santos, fiquei muito bem impressionado, achei muito uma bonito, organização fantástica, achei uma estrutura, um aparelho cultural fantástico. Eu queria que você fizesse um balanço desses avanços. Eu desconhecia que Niterói tivesse uma sala tão bem aparelhada, tão bem montada para eventos culturais. Eu queria que o senhor falasse dos avanços na área cultural, a começar, obviamente, por essa sala que eu achei fantástica. Na verdade, nós temos ali um complexo, que é o complexo do Caminho Niemeyer, né? Niterói, depois de Brasília, é a cidade que tem mais obras do Dr. Oscar. São obras belíssimas que compõem com a paisagem natural de Niterói, a Baía de Guanabara, as enseadas da cidade. E esse prédio era um prédio que estava fechado há 10 anos. Nós fizemos uma parceria público-privada e hoje nós temos um complexo cultural de um grupo francês, que é o
o grupo que administra o Reserva Cultural. E nós estamos fazendo muito investimento em cultura, Ricardo. Agora saiu um ranking de cidades e de investimentos em cultura. Niterói é a cidade que mais investe em cultura no estado do Rio de Janeiro e uma das 10 que mais investe em cultura no Brasil. Cultura é entretenimento, cultura é identidade, cultura é memória, né? É patrimônio histórico, cultura é desenvolvimento econômico. Então, Niterói é uma potência cultural, porque nós temos grandes músicos de Niterói. O Nelson Pereira dos Santos, um dos maiores cineastas brasileiros, o Nelson Pereira dos Santos criou a Faculdade de Cinema na década de 60 em Niterói, na UF. Virou patrimônio material cultural agora. Virou um patrimônio material, cultural. Enfim, Niterói tem uma presença na história do Brasil, tem patrimônio histórico. E eu acredito que investindo em cultura, eu estou investindo na memória da cidade, no resgate da autoestima do niteroense e também no desenvolvimento local. Ok, vou fazer um rápido intervalo e volto daqui a pouco com o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, aqui no Jogo do Poder. Aproveite a nossa linha amarela de fogões com 10 meses para pagar. Você vai a uma loja e compra um fogão para pagar em 10 meses. E de repente, a loja aumenta esse prazo para 10 anos. E eles vão aumentando a prestação todo ano. Só que o fogão é o mesmo de sempre. Ô gerente, aumentou? Aí você diz que não vai pagar mais. Só que a loja vai à justiça e obriga você a continuar pagando. Você tá entendendo? O caso da linha amarela é igual. Exatamente isso. Vamos ver o que o povo acha. E esse pedágio não deveria nem existir. Já deu o que tinha que dar. Se quiser fazer alguma coisa aqui na freguesia, ida e volta R$15. Região dos Lagos a gente paga uma vez. Para ir para Barra tem que pagar 2 vezes? A cobrança nos dois sentidos é um absurdo. E o valor é um absurdo. Dentro de uma cidade, cara... A Prefeitura do Rio tá com o povo e não vai amarelar. Ih, a chapa esquentou. Ih, rapaz, Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, contando com a participação do jornalista Marcelo Macedo Soares, do jornal de Niterói. Prefeito, já há algum tempo o senhor começou a experimentar sucesso na sua administração, mas havia um calcanhar de Aquiles, havia um problema mal resolvido, que era na área de segurança pública. O senhor já tinha aí conseguido grandes avanços na área da mobilidade, mas Niterói surgia no noticiário quase sempre como campeã de assaltos, de violências e tal. Isso atemorizava os moradores da cidade, criou um pânico. Houve uma época que havia até um certo pânico na cidade por conta da questão da violência. Eu sinto que isso mudou, eu sinto que isso já não ocorre mais da mesma maneira, houve uma mudança significativa. Eu estive também visitando a prefeitura com o senhor, visitei o centro, o senhor me levou, integrado de segurança pública lá na região oceânica, fiquei muito bem impressionado e eu queria saber exatamente a quantas anda a segurança pública hoje em Niterói e que tipo de avanço o senhor registra como decisivo para melhorar os índices de violência na cidade. Olha, Ricardo, segurança pública é o principal desafio do meio urbano, não só no Brasil, na América Latina, né? A América Latina reúne 10% da população e 30% das ocorrências criminais no mundo, né? Então, 3 vezes mais a população da América Latina. Então, o problema da violência afeta a vida do cidadão, né? Todos nós temos filhos e circulamos na cidade. E Niterói, no contexto do Rio de Janeiro, sofreu muito com a migração da criminalidade com o advento das UPPs na década passada. Então, Niterói sofreu com a migração de criminosos da cidade do Rio de Janeiro e quando nós nos deparamos com esse desafio, nós decidimos desde o primeiro mandato, desde o início do mandato, investir no apoio às forças policiais. Essas ações de apoio da Prefeitura foram importantes. Agora, no início do segundo mandato, eu decidi visitar Nova York, Medellín, Bogotá e conhecer as melhores experiências internacionais no enfrentamento ao crime, né, e na prevenção à violência. Então, nós estruturamos um plano de prevenção à violência, que é o Pacto Niterói contra a Violência. Esse plano ele tem uma abordagem disciplinar, né, até em função da minha formação
como sociólogo, de compreender que não é possível colocar nas costas dos policiais todas as mazelas sociais que acabam produzindo, reforçando a violência. Então, nós temos lá um plano com várias ações multidisciplinares, desde investimento em prevenção, com frentes de trabalho para a juventude, reabertura de CIEPs que estavam fechados pelo Estado, até investimento em inteligência, tecnologia, centro de monitoramento, reforço ao policiamento. Para você ter uma ideia, Ricardo, através de uma parceria com o governo do Estado, quero aqui ressaltar a compreensão republicana do governador Witzel nessa parceria, que apesar do investimento ser da Prefeitura, se não houvesse desejo por parte do Estado, não seria feito, e nós estamos mantendo a Prefeitura quase 2/3 dos policiais que estão nas ruas de Niterói, através do PROEIS e do Niterói Presente, onde a Prefeitura paga policiais nos seus horários de folga. Com isso, Niterói vem obtendo resultados muito expressivos. Para você ter uma ideia, no mês passado, uma redução de 75% no roubo de veículos, o que ensejou, inclusive, a redução dos seguros de carro em Niterói, graças à redução do roubo de veículos, e de quase 50% na redução do roubo de rua. Então, o niteroense volta a ter uma sensação maior de segurança, as forças policiais prestando um serviço melhor na área da segurança pública, e com isso quem ganha é o conjunto da sociedade. Prefeito, Marcelo, ainda falando dessa questão dos números da segurança, isso de que forma que isso refletiu na economia da cidade? O mercado imobiliário já se reaqueceu? Além da questão da segurança da população, também tem esses reflexos econômicos para a cidade, né? Sem dúvida, porque as pessoas passam a voltar a frequentar os restaurantes, os polos gastronômicos, né? Os investidores do setor privado têm uma ambiência favorável ao investimento. Então, agora, recentemente, uma grande rede hospitalar fez um mega investimento de quase 500 milhões de reais na instalação de um grande hospital em Niterói, na Zona Sul, e nós, nesses últimos anos, aumentamos em 6 vezes os equipamentos e unidades hospitalares do setor privado, além dos investimentos pesados da Prefeitura no setor público, na área da saúde. Então, evidentemente, quando a gente melhora a segurança pública, que é uma política pública que lida com a realidade de todo cidadão, né, seja o pobre, de classe média ou o rico, então a segurança pública é uma política realmente muito transversal, também a gente melhora o ambiente da cidade. E é por isso, Ricardo, que até o final de 2020 eu vou investir 300 milhões de reais no plano Pacto Niterói contra a Violência e Segurança Pública. É o maior investimento, Ricardo, de uma cidade no Brasil em segurança pública. Então, acredito que a gente vai melhorar ainda mais os resultados em segurança pública em Niterói. Prefeito, o senhor está afiliado ao PDT. O PDT tem como bandeira o ensino de tempo integral, coisa que começou lá com Darcy Ribeiro e Brizola, com os CIEPs. Eu queria saber o seguinte, e de maneira geral o PDT é comprometido com a educação pública. Essa é uma bandeira tradicional, histórica do seu partido. E eu queria saber, nesse sentido, que tipo de trabalho real o senhor está fazendo para fazer jus a essa bandeira que seu partido brande historicamente no país. Olha, Ricardo, eu acredito que essa é uma questão central para o desenvolvimento brasileiro. Eu acredito que o Brasil ainda não deu o salto que precisa dar rumo a ser um país em desenvolvimento para um país desenvolvido, pela ausência de um pacto integrando os 3 níveis de governo e a sociedade em favor da educação. A Coreia do Sul fez isso, a Austrália fez isso, e vários países saíram de uma condição de pobreza para uma situação de desenvolvimento a partir do investimento pesado em educação, em ciência e tecnologia. Em Niterói, Ricardo, eu tenho um orgulho enorme de ter sido o prefeito que mais construiu escolas na história da cidade, que mais implantou escolas municipais na história da cidade. Para você ter uma ideia, em 5 anos, nós construímos mais escolas do que os últimos 25 anos em Niterói. Uma outra medida importante que eu adotei, que eu tomei a decisão de fazer, foi reabrir todos os CIEPs do Estado que estavam fechados, em função da crise do Estado nos últimos anos. Foram fechados vários CIEPs, alguns estavam dominados, pasmem, pelo tráfico de drogas,
Ou seja, aquilo que o Darcy Ribeiro e o que o Brizola imaginaram, sonharam, né, o Darcy pensando na escola no horário integral, com contraturno, né, com reforço escolar, com esporte, com cultura, estava, na verdade, ali como um espaço do crime, né, o espaço da desesperança. Então, nós municipalizamos, reconstruímos e reabrimos todos os CIEPs, porque em Niterói nós tomamos uma decisão, Ricardo. Nós tomamos a decisão em Niterói de não deixar nenhum CIEP fechado e, com isso, a gente está ofertando uma educação de qualidade e, principalmente, estamos colocando, Ricardo, todas as nossas crianças de Niterói na educação infantil obrigatória de 4 a 6 anos e no ensino fundamental. Então, a Prefeitura de Niterói, nos últimos 5 anos, foi a prefeitura que mais ampliou o investimento em educação no Rio de Janeiro e no Brasil. E hoje nós somos a 2ª prefeitura no Brasil em investimento em educação. Não porque é uma retórica, mas porque no plano concreto dos investimentos, eu, além da formação sociológica como sociólogo, que acredita no papel da política pública de educação para a redução das desigualdades sociais, para a prevenção à violência, eu também busco honrar essa tradição do trabalhismo e do PDT. O Marcelo vai fazer uma pergunta, o senhor vai responder depois do intervalo. Marcelo. Prefeito, falando ainda sobre inclusão, a Niterói agora comemorou seus 446 anos e uma das entregas, né, mais festejadas foi o Complexo Esportivo do Caramujo, que tem tudo a ver com inclusão através do esporte, também uma área Sem que era dúvida. Dominada pela criminalidade. Então, eu queria que o senhor falasse... Vai falar sobre esse assunto logo após o intervalo. Tá ótimo. Nós vamos a um rápido intervalo e o Jogo do Poder volta já já, hoje com o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves. Nasceu para ser a sua voz. Contador de histórias, Caxias anda por aqui, já teve aquele lá. A sua reclamação e os seus anseios têm espaço aqui. Nós estamos apenas alertando. O dia a dia da Baixada Fluminense no seu programa de utilidade pública. Fala Baixada com Mauro Vasconcelos. Segunda, quarta e sexta-feira, 10 da noite, aqui na CNT. Precisava de um coração novo, mas quando achava que eu ia morrer, eu renasci. Estamos começando a virar o jogo na saúde. Graças ao governo do estado do Rio de Janeiro, a taxa de autorização das famílias para a doação de órgãos dobrou. E outra notícia boa na saúde. Depois de anos, os repasses para os municípios voltaram. Antes faltava meu remédio, agora não falta mais. Sinto uma mudança acontecer na saúde. Meu sonho é ser médico. Eu tô virando o jogo, o Rio vai virar também. Governo do estado do Rio de Janeiro. Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, contando com a participação do jornalista Marcelo Macedo Soares, de A Tribuna. Marcelo, você deixou uma pergunta, eu pediria que repetisse rapidamente ao prefeito. Prefeito, falando ainda da inclusão, né, o senhor falou da inclusão através da educação e um complemento importante também através do esporte. E agora, entre as entregas pelo aniversário da cidade, tivemos aí o Complexo Esportivo do Caramujo, que é um complexo que ocupa hoje uma área que também já foi ocupada pela criminalidade. Eu queria que o senhor falasse da importância desse complexo para os moradores do local e da inclusão dos jovens através do esporte. Olha, Marcelo, a cidade é um organismo vivo, né? Então, os prefeitos têm que se preocupar em tratar o conjunto desse organismo vivo, porque se partes da cidade não vão bem, esse organismo, esse conjunto não vai bem. Então, nós desenvolvemos uma estratégia, um planejamento na prefeitura de resgatar os espaços públicos, como o Horto do Fonseca, para quem não conhece, na região norte de Niterói, uma região que era muito esquecida. Fizemos skate parques, enfim, parques públicos inovadores, porque é isso, Ricardo, o espaço da cidade é o espaço de convivência por excelência. Então, é isso que as cidades têm que oferecer aos cidadãos, a convivência entre as diversas experiências. Então, nós implantamos e reestruturamos mais de 200 áreas de convivência e parques públicos em Niterói ao longo desses anos do meu mandato. E esse parque esportivo, cultural e educacional fica exatamente no coração de um bairro que sofreu muito com a migração da criminalidade, que é o bairro do Caramujo, para quem não conhece. E nós estamos fazendo muitos investimentos nesse bairro, investimentos em infraestrutura, em contenção de encostas,
em educação, né, implantando novas escolas, reabrimos um CIEP que estava fechado e estamos agora com esse parque, que esse complexo esportivo é uma grande vila olímpica e através desse projeto, Ricardo, nós vamos incluir mais de 2.000 jovens e crianças no contraturno da escola. Eu acredito muito que a educação, a cultura e o esporte são elementos indispensáveis para enfrentar o drama da falta de oportunidade da juventude. Ricardo, para você ter uma ideia, a gente hoje tem quase 30% dos jovens que não estudam e nem trabalham no Brasil. Isso é um drama, Ricardo, porque sabe por quê? É a fase, nós que já fomos jovens, temos filhos, é a fase que o ser humano está mais inseguro em relação ao seu futuro. Né? É uma fase de muitas mudanças na vida da pessoa e é exatamente nessa faixa etária que, infelizmente, os nossos jovens, 30%, ou seja, a cada 10, 3, nem estudam e nem trabalham. Então, nós estamos fazendo em Niterói um esforço muito grande, né, de frentes de trabalho, através de parceria com a Firjan, para atuação dos jovens em reflorestamento, com bolsa, com profissionalização. Nós estamos fazendo um grande investimento em educação, em esporte, em cultura, como esse parque esportivo, e eu acredito que é dessa forma que a gente vai disputar com a criminalidade jovem por jovem para reverter o problema da violência em Niterói. Prefeito, eu sei que não é a competência da Prefeitura tratar desse assunto, mas é um assunto que diz respeito à população de Niterói, que há uma certa dependência com o Rio de Janeiro. Os moradores de Niterói, grande parte deles, vêm para o Rio de Janeiro todos os dias, onde trabalham. E há um problema, vez por outra, em relação às barcas. As barcas não prestam serviço de qualidade e elas cobram preços abusivos em relação, por exemplo, a São Francisco, tem uma tarifa abusiva. Então, é uma estação bonita, maravilhosa, mas o trabalhador de Niterói não pode tomar a barca em São Francisco por conta da tarifa proibitiva. Que tipo de interferência política, que tipo de presença política a Prefeitura pode exercer para contribuir para melhorar essa relação do cidadão de Niterói com as barcas? Cara, como eu falei, nosso problema em mobilidade, principalmente, é a ponte Rio-Niterói, né? Porque a ponte Rio-Niterói, quando ela para todo o eixo leste metropolitano, São Gonçalo, Itaboraí, né? A população dessas cidades sofre muito e a população de Niterói. Então, a gente tem hoje um investimento muito grande em alargamento de vias, em ciclovias, em túneis, em transporte público. Agora, de fato, o nosso grande desafio é a ponte Rio-Niterói, sobretudo no horário do rush da manhã. Então, nós estruturamos um plano de mobilidade que foi desenvolvido nos últimos 15 meses. É um novo ciclo de obras, de investimentos. Inclusive, agora, em dezembro, vamos entregar a integração das ciclovias na Marquês do Paraná. Em março, conclui essa obra. O senhor está satisfeito com as barcas? A questão das barcas é uma questão sensível do governo do Estado. Eu tenho conversado com o governador, do governo do Estado. Porque, na verdade, vinha melhorando, mas no contexto da crise do Estado, né, o Estado deixou de honrar investimentos que deveriam ser feitos em parceria com a concessionária. E, por outro lado, o Estado também tem que regular, sobretudo a agência de transporte, para que a concessionária mantenha um plano de investimento. Nós desenvolvemos um projeto, que é o projeto da primeira integração intermodal do Rio de Janeiro, em parceria com o governo do Estado, a Secretaria de Transporte. Então, já a partir de dezembro agora, nós vamos ter um incentivo para o morador de Niterói usar o transporte público, né, e a integração intermodal do transporte municipal com o transporte de intermunicipal vai garantir a cada trecho percorrido um desconto de R$ 4,00. Então, no final das contas, é quase que 20% para um trabalhador que ganha o salário mínimo, que terá de incentivo para usar o transporte público. E eu não tenho dúvida, isso vai melhorar o trânsito, porque vai tirar carro da rua, isso vai reduzir o fluxo de carros na ponte, que é um gargalo do trânsito de Niterói, e, ao mesmo tempo, a gente vai ter uma condição melhor para o cidadão, para o usuário, utilizar o transporte público. Eu acredito que até isso vai obrigar a concessionária a buscar retomar uma qualidade de serviço melhor, sobretudo nas barcas e no catamarã. Marcelo. Prefeito, Niterói sempre teve uma vocação naval muito grande, não só de indústria offshore, mas também com relação à pesca.
né, com geração de muitos empregos. Esse setor é um dos afetados também por essa crise econômica que o país vive. Queria que o senhor falasse um pouco sobre as medidas que estão sendo tomadas para reverter isso, como o terminal pesqueiro, que vai ser reerguido, uma parceria que o senhor fez essa semana com a UF também, que envolve também o setor. Queria que o senhor falasse sobre essas iniciativas. Olha, Marcelo, na verdade, o Rio de Janeiro sofreu muito com o desemprego, né, com a queda da atividade do setor de óleo de gás. Para você ter uma ideia, Ricardo, o Rio, nos últimos 4 anos, perdeu 500 mil empregos com carteira assinada. São Paulo perdeu 500 mil empregos com carteira assinada. Só que São Paulo tem uma economia 3 vezes maior. A economia de São Paulo é 3 vezes maior do que a economia fluminense. Então, nós perdemos 500 mil empregos com carteira assinada. Esse setor da indústria naval gerava muito emprego. Ele foi quase dizimado, em São Gonçalo, né? Itaboraí, em Niterói. Então, agora, com a retomada dos leilões do pré-sal, a gente vai ter investimentos no setor de óleo de gás. E a Prefeitura de Niterói, com o setor privado, com a Firjan, desenvolveu um plano de revitalização do setor naval offshore, da cadeia produtiva de óleo de gás. São 160 empresas que compõem esse arranjo produtivo. Nós vamos fazer um grande investimento na dragagem do canal São Lourenço e a nossa perspectiva é gerar 15 mil empregos. Mas é complicado, prefeito, por mais que eu esteja fazendo isso, alguns impedimentos de natureza macroeconômica. Por exemplo, o governo federal reduziu o conteúdo nacional. Claro. E isso trouxe um dano enorme à indústria naval brasileira. Além disso, o Rio assinou esse compromisso de participar do Repetro. O Repetro faz com que se cobre 3% de ICMS, seja a plataforma produzida no Rio, na Bahia ou em Singapura. Claro. Quer dizer, há uma proposta da LERJ de alterar, de tirar o Rio do Repetro, zerando o ICMS a quem produzir no Rio, cobrando 7% para quem produzir dentro do Brasil e 12% ou 15% para quem produzir fora do Brasil. É a proposta do presidente André Siciliano. Ou seja, é necessário que haja também uma mudança no marco legal para que a indústria naval volte a ter alguma pujança no Estado. Olha, Ricardo, eu não tenho dúvida, né? Eu conversei outro dia com o presidente André Siciliano, ele está muito focado também nisso, como o governador Witzel também está muito focado. Agora, o nosso desafio também depende de políticas macroeconômicas. Eu acredito que a gente teve erros em períodos anteriores, na medida em que nós não realizamos os leilões do pré-sal. Então, isso demorou 6, 7 anos. Isso acabou reduzindo o interesse de investimentos no Rio de Janeiro. Agora, nós saímos de uma política equivocada para uma outra política equivocada, que é simplesmente acabar com a política de conteúdo nacional, deixando aqui apenas serviços de escritórios. De qualquer forma, eu acredito que, em função do volume muito grande de investimentos do pré-sal e do setor de óleo de gás, se nós estruturarmos arranjos produtivos competitivos, e Niterói é muito competitiva para esse setor, sobretudo de portuário, de logística e de reparo naval, nós vamos poder gerar esses 15 mil empregos. Isso tudo foi feito de maneira muito consubstanciada, estudada, inclusive em parceria com a Firjan, e nós estamos lançando esse plano de investimentos agora, na primeira semana de dezembro. Ok, vou fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta já já, hoje com o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves. Em algum lugar da sua cidade, do seu estado, alguma coisa está acontecendo. CNT Notícias, segunda a sexta, 9 da noite. Seu voto tem superpoderes. Procure um cartório eleitoral, tire o seu título e faça a diferença.
Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, contando com a participação do jornalista Marcelo Macedo Soares. Prefeito, vamos começar a falar um pouco de política. Eu quero começar com a sua relação com o governador. Como é que vai a sua relação? Porque a relação de prefeito e governador, às vezes, se azeitada, ela resulta numa melhor eficácia da administração, Claro, porque sem dúvida, há uma interação maior entre os dois principais dirigentes. Como é que vai a sua relação com o governador Witzel? Muito boa parceria administrativa. Eu sempre falo isso, né? Não estivemos juntos na campanha. Agora, na verdade, quem tem uma atitude democrática e republicana tem a atitude de compreender que depois da eleição os governantes devem trabalhar e tratar de parcerias pelo bem comum, pelo bem da sociedade. Então, eu queria ressaltar que essa parceria entre prefeitura e o governo do estado é uma parceria muito produtiva e positiva para a sociedade niteroense, e isso é resultado também de uma visão minha compartilhada com o governador, democrática e republicana. As diferenças partidárias são deixadas de lado e se conjuga esforços para enfrentar os problemas que o cidadão sofre no dia a dia. Prefeito, nós está agora no limite para definir quem vai ser o candidato do seu grupo político. Existem vários nomes, o deputado Baguera, a secretária Victor, o Axel Grael, enfim, quando o senhor vai definir quem é o seu candidato, quando o senhor vai lançar, há quem diga que o Axel Grael tem uma certa preferência. Eu queria saber se isso é procedente ou não. Olha, nem a minha netinha de 6 meses sabe. Na verdade, Ricardo, a gente tem que discutir a eleição no ano da eleição. Então, eu acredito que Niterói superou os desafios, está superando e atravessando esses momentos de crise, resgatando a sua autoestima, a qualidade de vida. A prefeitura, com todos os desafios e problemas que persistem, realizou muitos investimentos em educação, em saúde, infraestrutura, mobilidade, segurança pública. E, evidentemente, eu acredito que o niteroense não vai querer dar um cavalo de pau, no sentido de perder essas conquistas depois de muitos anos a gente sofrendo desde a tragédia do Bumba. Então, hoje, Niterói é praticamente um oásis nesse contexto. Você vai definir quando? E eu acredito que o niteroense, que é muito politizado, muito esclarecido, vai realmente discutir os problemas locais. Porque a eleição municipal, Ricardo, é a eleição do síndico. As pessoas querem saber quem tem condições de manter, preservar as conquistas, a boa gestão de uma cidade. Eu acredito que no momento certo a gente vai escolher. O nosso grupo político é um grupo sólido, né? Eu tenho muito prazer de conviver com pessoas como o Axel Grael, a Giovana Victor, né? O Conte, que é meu secretário de governo, né? O Valdec, que é um deputado atuante, o Baguera, que é um deputado, o Chico D'Angelo, que é deputado federal. Portanto, nós temos nesse grupo lideranças importantes que compreendem que, acima de qualquer interesse pessoal, tem o interesse de Niterói e o interesse também desse projeto político generoso. Prefeito, o senhor na prefeitura conseguiu o prodígio de construir um arco de aliança que vai do PT, tá aí o deputado Valdec, Aldem, tem aí também o Cidadania com... Ficou de fora só os extremos, né? Pois ficou de fora só os extremos. Não é um arco de aliança muito amplo ideologicamente. O senhor acha que, ao escolher um nome para sucedê-lo, para disputar a sua sucessão, o senhor não vai ter dificuldade de manter unido esse arco de aliança em torno do nome? Suponhamos, o senhor faz uma escolha para um nome ligeiramente à direita, ou talvez o PT não acompanhe, o senhor faz uma escolha para um nome um pouco mais à esquerda, talvez o DEM não acompanhe, ou seja, o senhor conseguiu, quer dizer, galvanizar esse espectro político bastante amplo em torno da sua gestão, mas será que o seu candidato à sua sucessão terá essa capacidade? O senhor acha que vai conseguir transferir essa unidade tão bem construída para quem o senhor vier a apoiar? Olha, Ricardo, esse grupo político ele deu estabilidade a Niterói, né? E como eu disse, Niterói tem uma situação hoje diferenciada e tem uma perspectiva de estabilidade pelos próximos 10, 15, 20 anos.
Então, acredito que essas pessoas, né, e essa concertação tem compromisso com a cidade e essa unidade é sólida e será mantida, até porque a eleição não termina na eleição de 2020. Nós temos um projeto político para Niterói, que é um projeto político sólido, né, que é um projeto de transformações positivas para a vida do cidadão de Niterói, que reconhece o nosso governo. Mesmo depois de toda a violência que eu sofri, que não foi à frente pela decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por praticamente unanimidade, devolvendo o mandato conferido ao povo de Niterói. Mesmo com isso, Prefeito, a nossa avaliação de governo e a minha popularidade aumentou ainda mais. Prefeito, com essa boa avaliação, com essa popularidade alta, e o senhor chegando ao final do governo, qual é o seu projeto político? O senhor pensa em disputar o governo do Estado? É dar aula, porque eu sou sociólogo. Não, ninguém acredita nisso, prefeito. Não, falando ninguém sério, sai de uma prefeitura com a aprovação que o senhor está saindo sem ter uma expectativa política. Nesse momento, o senhor não tem nenhuma? Ô, Ricardo, eu tenho 20 anos de militância política e eu acredito que eu tenho o direito também de cuidar um pouco mais da minha família. Eu tenho uma netinha linda, rapaz, que é a Manuela, de 6 meses. Tenho 3 filhos. Né? Eu não vi meus filhos crescerem nesses 7, 8 anos. Eu brinco que é igual a Casas Bahia, dedicação total a você, porque você não tem vida, rapaz. São 14 horas de domingo a domingo. Evidentemente que muita gente não tem ideia de como um prefeito que realmente se dedica e leva a sério o seu trabalho, como é desgastante. Então, eu quero me dedicar, né, ao ofício de professor, porque é a minha formação, né, como sociólogo. Quero me dedicar um pouco mais aos filhos e à família e, evidentemente, dar meus palpites para o próximo prefeito, né, sobretudo se a população optar por seguir avançando com o Niterói, escolhendo o prefeito ou a prefeita, porque tem uma pré-candidata no nosso grupo, seguir em frente. Victor. E eu vou ali, quando ele quiser, dar algum tipo de consultoria, algum tipo de palpite. Prefeito Rodrigo Neves, nosso tempo se esgotou. Foi um prazer enorme recebê-lo no Jogo do Poder. Muito obrigado pela entrevista. Ricardo, foi um prazer estar com você mais uma vez. Parabéns pelo programa, que tem uma audiência extraordinária. Eu que te agradeço. Eu acredito que é o único programa realmente que debate voltado à discussão política, a economia do Rio de Janeiro. Parabéns. E também, muito obrigado, Marcelo Bassett, por ter comparecido também ao programa. Obrigado pelo convite, Foi um prazer tê-lo aqui na bancada para entrevistar o prefeito Rodrigo Neves. E obrigado a você que nos acompanhou de casa. O Jogo do Poder volta no próximo domingo às 11h15, como de sempre. Eu espero você e agradeço a sua audiência. Até lá.